Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, estamos aqui no 21 de dezembro, né? Uma quinta-feira, bem próximo ao Natal, para a gente começar um livro novo, para a gente começar uma playlist nova, tá? Qual que é o livro? Qual que é o cardápio? É o Especialista em Pessoas, lá do Tiago Brunet. Tiago Brunet, um livro bem interessante, um livro onde ele coloca no sumário, gente, tá aqui, né, com 8 capítulos. Ele vai fazer uma introdução, que a gente vai fazer essa introdução junto, né, o mundo ideal e o mundo real, tá, um paralelo quanto a isso. E daí vem os capítulos, as 3 esferas da amizade. Eu não sabia disso, foi um aprendizado bem interessante. Teoria dos incontornáveis, lidando com os contornáveis. Teoria 2 em 1, ladrões da alegria, sequestradores da felicidade. A trilha da vida, espelhos da vida e laboratório milenar. Então, a gente vai juntos, né? A gente vai acabar fazendo a leitura, pegando aquilo que tem de mais relevante, de mais aplicável desse livro, durante aí os nossos próximos vídeos, nossos próximos encontros, tá? Então, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Gente, nesse início, ele começa fazendo referência à introdução, um comparativo entre o mundo ideal e o mundo real. E ele comenta assim, ó, transforme sua mente, deixe aberta para novas ideias e possibilidades. É bem aquilo que a gente tem feito, né? Semana a semana, toda terça, toda quinta, né? Conversando sobre os livros que a gente tem conversado. Então, no mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, pensando em mundo ideal. Ninguém julga para não ser julgado. A família, nesse lugar, é a que mais preserva os familiares. E aqueles que nos ofendem e nos perseguem são perdoados sem demora ou ressentimentos. Então, esse como sendo o mundo ideal. Contudo, aí ele coloca pra gente, no mundo real, as coisas ainda não funcionam assim. No mundo real, familiares fofocam, amigos traem e quem deveria amar você simplesmente o abandona. Aí o autor coloca o seguinte, gente, no meu ponto de vista, foi exatamente por esse motivo que Jesus passou por essa terra para apontar o futuro, o mundo ideal. Precisávamos de esperança. Enquanto vivemos a batalha ideal versus real, precisamos aprender a sobreviver no mundo tal como ele se apresenta diante de nós. Então, ele coloca essa dualidade entre o que seria o desejável, o que seria o mundo ideal. Nossa, as pessoas se apoiando, as pessoas com zero fofoca, com zero perseguições, com zero abandono, tá? Esse seria o mundo ideal. E o mundo real, né? Onde às vezes as pessoas falam do outro sem saber, tem pré-conceitos, né? Tipo assim, tem conceitos prévios de situações onde elas não sabem efetivamente o que aconteceu, mas elas acabam falando e depois elas param para pensar, né? E ele coloca ainda, né? Enquanto vivemos a batalha ideal versus real, precisamos aprender a sobreviver no mundo tal como ele se apresenta diante de nós. É esse o mundo em que vivemos agora. Espero que aquela senhora que escreveu lá para o autor nas redes sociais, né, ele faz referência, né, entenda isso. Nossos olhos podem mirar o mundo ideal, ter a meta de viver como se ali estivéssemos, porém, é preciso que nossa mente e nosso coração estejam vacinados contra as epidemias emocionais do mundo real, que tentam nos infectar. Esse livro será um guia para você e eu também entendermos e nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta. Então, assim, ele sai daquele idealismo e traz, de uma forma pragmática, aplicada e organizada, como nós convivemos com as pessoas que nos cercam. Que eu não sou perfeito, você não é perfeito, né? Essas pessoas também não são perfeitas. Como que a gente pode conviver com essa situação e com essas pessoas? E ele coloca ainda, né?
Você talvez esteja revoltado com alguém e até não esteja falando com outras pessoas nesse momento. Mas acredite, você vai precisar das pessoas. Quanto menos inimigos tiver, mais chances de terminar bem. Tenho certeza de que, se você refletir sobre suas melhores e piores lembranças, verá que seus piores momentos aconteceram por causa de pessoas, assim também como seus melhores momentos. Torne-se um especialista nesse assunto, em pessoas, e prepare-se para ser um líder em tudo que fizer. Seja ali no seu estágio, seja agora no teu primeiro emprego pós-faculdade, tá? O que ele comenta, né, gente? Problemas silenciados voltam a atormentar a vida como se fossem fantasmas tempos depois. Então, aquela situação de varrer alguns problemas, alguns desafios para debaixo do tapete e torcer para que eles fiquem ali, para que eles não saiam, para que eles não ressuscitem, que eles não venham bater na nossa porta de novo. O autor coloca que, infelizmente, muitas dessas situações, pequenas ou médias, que são varridas para debaixo do tapete, geralmente quando elas saem de debaixo do tapete, elas estão muito maiores, elas estão muito sistêmicas, muito mais sistêmicas, e muitas vezes a resolução vai demandar muita energia, um gasto significativo de energia. Então, Freud dizia que a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se quer evitar. Somente quando você entender que são as pessoas à sua volta que vão promover ou bloquear o seu futuro, é que muitas portas se abrirão. O medo que paralisa você e aciona aquele instinto de querer bloquear os problemas desaparecerá. O presidente da Coca-Cola estudou muito para ser CEO de multinacional, mas foi o relacionamento com uma pessoa que o colocou na cadeira tão sonhada. Ele precisou de um currículo sólido, mas ser atendido pelo caça-talentos que contrata os diretores executivos das maiores empresas do mundo somente se consegue com um bom relacionamento. Da importância de um livro como esse, especialista em pessoas. Na verdade, as pessoas só mudam se você mudar. E aí, como está à sua disposição para implementar mudanças na sua vida? Como está a minha disposição, à sua disposição para implementarmos mudanças? A solução está em você e não no outro. A mudança começa em mim e não no outro. Então, com a ajuda desse livro, com a ajuda dos vídeos que a gente vai produzir a partir desse livro, né, dando aqui aquela nossa apimentada, colocando aquele nosso tempero, o que você vai ganhar com isso? Então aqui, gente, ele foi colocando alguns tópicos, né? Eu separei pelo menos 6 tópicos relevantes. Aprender a sobreviver à inveja, às fofocas e às intrigas. Elas sempre vão existir. Identificar quem são as pessoas incontornáveis de sua vida e aprender a lidar com elas. Entender como lidar com as pessoas mais difíceis. É chato, mas é necessário. Aprender a relacionar-se por ordem de prioridade. Entender as teorias de classificação de pessoas. Conhecer e aprender a avançar na trilha da vida. Algumas pessoas ferem, outras curam. Algumas pessoas ferem, outras curam. E assim, a gente abre uma nova playlist com esse livro do Tiago Brunet, especialista em pessoas. Até o próximo vídeo e boas festas para você.